Olá, boa noite, sejam bem-vindos a uma noite de estudo na Fraternidade Oficina do Amor, hoje, 18 de abril de 2021. E hoje, o Livro dos Espíritos faz aniversário, 164 anos da sua publicação. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar. Antes de iniciarmos, vamos à nossa prece inicial. E assim, Mestre Jesus, Mãe Santíssima, companheiros espirituais, estamos novamente aqui, reunidos em seu nome, para mais uma noite de estudo. Queremos pedir a vossa proteção, Mestre Jesus, para que possamos todos nós, nesse estudo que vamos realizar, com calma e tranquilidade, nos compreender e entender cada vez mais a sua vontade, no sentido de que possamos, através dos estudos, do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, encontrar forças e determinação na nossa caminhada evolutiva. Por isso te rogamos proteção nesse instante, para que todos nós que estamos aqui e aqueles que estão nos seus lares, nos ouvindo, possam receber de Ti essas vibrações, esses eflúvios que emanam de Ti, que nos envolve a todos. Seja conosco, Jesus, nesse momento. Graças a Deus. Então vamos lá? Como eu disse, 164 anos da publicação do Livro dos Espíritos. E Viana de Carvalho, Espírito, diz o seguinte, no seu livro Enfoques Espíritas: corria o reinado de Napoleão III entre desesperos e inquietações. Prometendo a República, fizera-se imperador desde 1848, deixando a França ansiosa e insatisfeita. As igrejas degladiam-se sob as ameaças do materialismo ateu e do raciocínio nihilista, que começam a vencer a ignorância e os dogmas. Kardec é chamado à faina da renovação dos ideais e à preparação do porvir. Começam os embates. Na vitrina da Galeria d'Orléans, no Palácio Real em Paris, o Sr. Dentu põe em destaque o livro do Sr. Allan Kardec. Aí está a materialização daquele esforço que Allan Kardec realizou junto com a sua equipe, encarnados e desencarnados, para a publicação desse livro. E Viana de Carvalho, ele vai nos trazer mais coisas. Acima, porém, de qualquer exame, o Livro dos Espíritos é a mensagem da luz, sintetizando a sabedoria dos séculos, oferecendo aos celeiros da imortalidade, promovendo o homem à culminância das existências libertadores, a vida. Elaborado pelos Espíritos excelsos, através de Allan Kardec, deu início à Era Nobre, dirimindo dúvidas e argimentando espíritos para o fanal glorioso da felicidade. E continua Viana de Carvalho: impossível desassociar o espiritismo da doutrina cristã. Por mais que deseje anterpor argumentos negativos de cunho cepticista, a mensagem kardeciana vem, sem qualquer sombra de dúvida, é o Consolador prometido por Jesus. Vamos voltar um pouco no tempo. Vamos voltar, então, lá há 2000 anos, quando o Mestre Jesus iniciava-se a Páscoa, adentra em Jerusalém, montado num burrito, é ovacionado pelo povo como rei naquele momento. Posteriormente, é preparado a chamada Ceia Pascual ou Santa Ceia, também conhecida como a Santa Ceia, onde o Mestre Jesus
e os 12 apóstolos estariam ali fazendo uma refeição. É costume normal na época de Páscoa. A Páscoa, que para os judeus significa a libertação, a saída do cativeiro do Egito, e para nós cristãos é a ressurreição de Jesus 3 dias após a sua crucificação. Preparados 13 pratos, como Amélia Rodrigues Pinto define, 13 taças, mesa preparada, toalha de linho linda, os peixes assados e secos, as frutas secas, todo um preparo para que aquele momento solene fosse realizado. E tinha uma razão de ser, porque ali o Mestre Jesus faria a despedida dos apóstolos. E tanto que a Amélia Rodrigues Espírito diz é a despedida. E o que acontece nessa? Primeiro inicia-se a ceia, os lava-pés, né? Que Jesus realiza, né? Os lava-pés. Ele anuncia ali, tranquilos, a traição de Judas. Ele também vai falar sobre o novo mandamento que eu te dou aos discípulos, que é o amar uns aos outros como eu vos amei. Porque se eles não se amarem, como eles vão conseguir trabalhar nas dificuldades que viriam atingi-los para a propagação então, dos ensinos do Mestre Jesus? Ele também vai predizer a negação de Pedro e vai mostrar a todos que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nesse momento, ele anuncia o Paracleto, o Consolador. Olha só então, nós temos depois disso, em 18 de abril de 1857, a publicação lá em Paris, na vitrine do Livro dos Espíritos. Então Jesus anunciou bem antes, porque ele sabia das circunstâncias que ia nos envolver e haveria necessidade de outro que pudesse esclarecer tudo aquilo que ele disse. Porque nessa caminhada de lá até 18 de abril de 1857, com certeza, nós homens, encarnados, espíritos eternos encarnados, ainda imaturos psicologicamente, com nossos interesses pessoais e coletivos, de poder, de ganho, iríamos desfigurar a essência do ensinamento do Mestre Jesus. E isso aconteceu. É o que nós vamos ver para que nós possamos entender e também verificar que o Mestre Jesus, como ele afirmou nessa ceia, nunca nos deixou órfãos. Ele até hoje zela por todos nós, nos acompanha, manda seus missionários. É o que nós estamos vendo no caso da publicação do Livro dos Espíritos. Lá em João, que João vem relatar essa ceia, a entrada de Jesus, né, em Jerusalém, não só ele, mas outros também têm anotações, Mateus, ele vai ali dar a seguinte informação: mas o Paracleto, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Porque existiam coisas ainda que haviam necessidade de ser ensinadas. E Jesus, naquela época, pela imaturidade psicológica nossa, e nós não entenderíamos, apesar que os judeus era uma ilha cercada de politeísmo. Eles tinham a crença num Deus único. Então era uma ilha cercada de politeísmo. Apesar disso, existiam dificuldades para muitos deles. Tá? Então diz: vos ensinará todas as coisas e vos lembrará, porque nós íamos esquecer, porque nós não íamos desviar por outros interesses. E vos lembrará todas as coisas que vos disse. Se me amardes, diz Jesus lá, observai os meus mandamentos,
e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto, o Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou, nem o conhece. Vós os conheceis, porque permanecerá junto de vós e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, venho para vós. Então, olha só, essa informação, né? Então, Jesus sabia, ele previu essa situação que ia passarmos nesse período, até podermos ganhar essa maturidade psicológica, passar por experiência para entender e compreender, porque os homens desfiguraram os seus ensinamentos. Aí continuei. Então, durante 300 anos, a partir da crucificação, do sofrimento de Jesus, da ressurreição, ainda acompanhou os apóstolos por um tempo, né, auxiliando-os, e quem lê os livros de Emmanuel através de Chico vai verificar que Jesus aparecia constantemente ou na Casa do Caminho ou nas outras igrejas em que foram fundadas em nome dele, orientando em momentos difíceis. Todos tiveram a assistência de Jesus. Paulo de Tarso, por exemplo, teve assistência de Jesus. Quem o assistia, Paulo de Tarso? Paulo de Tarso era assistido por quem? Por aquele que ele foi o primeiro sacrificado do cristianismo. Interessante, olha o amor. Esse então vai ser aquele que vai ser o Espírito que vai estar orientando também Paulo de Tarso na sua caminhada de divulgação do cristianismo então nascente. Tá? Então essa perseguição dos cristãos ficou durante 300 anos. 300 anos de perseguição. Mas se mantiveram firmes. Foram supliciados 1 milhão de cristãos novos, os primeiros cristãos. Em nome de Jesus, por amor a Jesus, fizeram esse sacrifício. Só em 13 de junho de 313, com o Dito de Milão, foi que se encerrou essa perseguição. Porque ser cristão não era mais uma coisa desagradável, fugiu-me o termo agora, não era uma coisa ilegal, era uma coisa legal. A partir daí, começa um outro problema. O Estado, que detinha o poder material, assume as rédeas desse cristianismo, adulterando, como Jesus já sabia, modificando, colocando coisas que não faziam parte da simplicidade do cristianismo então nascente, em que Jesus foi ensinado. E seus apóstolos deram prosseguimento. Então começaram a botar muitas coisas que não tinham nada a ver. A simplicidade, adorações. Por quê? Porque se associou a ideia, as concepções judaicas e as concepções do paganismo, misturaram então ao cristianismo nascente, criando assim uma coisa mais complexa e cheia de problemas para aqueles que seguiam o Mestre Jesus, que era simplesmente ter os seus ensinamentos e fazer de acordo com o que ele ensinava. Mas aí criou-se o sacerdócio, criou-se os templos e criou-se uma série de coisas que poderia ter sido criado, mas não com embaraço, não adulterando os ensinamentos do Mestre Jesus. Foi isso que aconteceu. Aí o que acontece? Nós adentramos na Idade Média. Esse é um pequeno retrocesso que nós estamos fazendo, né? Retrospectiva que nós estamos fazendo. Houve a entrada da Idade Média, que ela começa lá em 476, com a queda do Império Romano do Ocidente. E termina quase 1000 anos, gente, em 1453,
com a tomada da capital Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. Ela é chamada de Idade das Trevas porque quase tudo, gente, era proibido. Existiam os senhores e os servos. Imagine. Aos senhores tudo, aos servos nada. Miséria moral, miséria material, a justiça não existia. Mas o cristianismo continuava. E foram assim, colocando informações, colocando adendos naquilo que era simples, e quem lê as passagens do Mestre Jesus junto com os seus discípulos, seus apóstolos e discípulos, verificar que era coisa simples. Eles vão criando uma série de adendos que vai tornando-a uma situação às vezes insuportável. Por exemplo, as missas lidas em determinada língua não podia ser na língua nativa. Não se poderia, por exemplo, naquela época, fazer uma prece a Deus ou a Jesus, teria que ser, estipularam isso através do sacerdote. Eu não poderia ler os livros sagrados, a Bíblia, por exemplo. Então, uma série de coisas impediram que nós pudéssemos desenvolver e ter para com os ensinamentos de Jesus acesso. Ouvimos de outro, e quando você tinha espíritos nobres que poderiam nos falar e dizer do Mestre Jesus, da sua simplicidade, do seu ensinamento, evidentemente que aqueles que queriam se aproveitar, aproveitavam, mas nem sempre. Então havia muitas limitações nesse período chamado de Idade Média, Idade das Trevas, que impediram uma série de avanços, seja na parte filosófica, seja na parte da ciência, seja inclusive da religião, porque a religião era uma só, e era uma religião que tinha o poder temporal, e muitos aproveitaram essa situação, tirando aquela simplicidade que o Mestre Jesus nos ensinou. Depois vem a Idade Moderna, aí começa a haver um renascimento, tanto que surge o Renascimento, é um período de grande desenvolvimento e das artes, grandes navegações surgem. Nesse período, no fim da Idade Média e do Renascimento, início da Idade Moderna com o Renascimento, há a invenção da imprensa, que facilita a produção de livros. E naturalmente muitas pessoas vão ter acesso, nem todas, mas algumas pessoas vão ter acesso aos livros, às informações. Aqueles, naturalmente, que tinha a condição de ler no seu idioma, e nem todos os idiomas provavelmente conseguiram esse feito, porque esses livros tinham uma determinada língua específica que você teria que, inclusive, que aprender. Vem o Iluminismo, olha só, como o Mestre Jesus disse, não vos deixarei órfão, ele aguardava pacientemente 1000 anos da Idade Média, depois da Idade Moderna com o Renascimento, já há uma abertura, tá? Vem o Iluminismo, que é o avanço na filosofia, na ciência e na política. Vem a Idade Contemporânea, que com a Revolução Francesa de 1789 é fundada por uma dupla revolução, a social, que vai ocorrer com a Revolução Francesa, e a econômica, que é a Revolução Industrial que vai ocorrer. Então, olha só, e nós vamos caminhando. Nós, espíritos, não somos espíritos novos, os mesmos espíritos que não tinham aquela maturidade psicológica, de entendimento, vieram através de existências corporais, hoje nós podemos falar isso, né? Entender? Por quê? Porque com a publicação do Livro dos Espíritos, começamos a entender que somos espíritos eternos e que para chegar a um objetivo que é a perfeição relativa, necessitamos todos nós de quê? De passar por várias existências corporais e realizar um aprendizado. Então, continua assim. Então,
Esse período nós vamos desenvolvendo, né, alguns mais determinados, outros que ficam mais à retaguarda, mas não é eterno esse modo, que mais cedo ou mais tarde todos nós realizamos o desenvolvimento intelecto e moral, mas aqueles que já buscam, aqueles que já se esforçam, conseguem mais rápido. Bem, então, nesse período, começam então a abrir uma série de circunstâncias novas para os nossos corações. Aí vem, novamente, o que acontece no século XIX. Na vitrine da Galeria Orleans, no Palácio Real, o senhor Denou põe em destaque o livro do senhor Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Lá na Santa Ceia, ou a Ceia Pascual, Jesus nos prometendo que não nos deixaria órfãos, que mandaria outros emissários, como ele mandou nesse período mesmo que nós vimos aqui, esse longo período, para que sejam ele nas religiões, nas filosofias, dentro do possível. Nós tivemos grandes homens nesse período e grandes mulheres também, que alguns, por questões pertenciam ao clero, são considerados santos, mas esses são santos mesmos, porque era um espírito determinado a fazer uma mudança para melhor, educando e mostrando ao homem e à mulher que eles necessitariam seguir os ensinamentos de Jesus. Muitos deles, com méritos, foram considerados santos, mas na verdade eram emissários do Mestre Jesus. Um exemplo maior que todos nós temos, Francisco de Assis, que já no fim da Idade Média vem nos trazer o amor de Jesus a todos nós e faz uma revolução nesse sentido. E tem vários adeptos até hoje, os chamados franciscanos, né? Sejam até eles da Igreja Católica, ou seja, aqueles franciscanos que não pertencem à Igreja Católica, mas pertencem a outros grupos. Por exemplo, tem muitos espíritas que se consideram franciscanos, no ideal de Francisco de Assis, que ele nos deu. Então nós vemos aí a publicação do Livro dos Espíritos, diz-nos Viana de Carvalho. Aí, o que acontece? Nós vamos ter o quê? Toda uma modificação no modo de ver, de sentir e de analisar os ensinamentos do Mestre Jesus. Tinha limitações. Jesus, em todos os ensinamentos dele, ele falava da vida futura. Ele falava do mundo espiritual. Todos os ensinamentos dele, as parábolas, que já eram, mas hoje são tiradas ponto a ponto para que nós pudéssemos entender o que Jesus queria dizer e que não ficava claro na época. E Jesus utilizava as coisas simples que o povo, os bodes, as árvores, as coisas simples que existiam para nos ensinar. Então é o educador por excelência. Então nós verificamos aí. Mas mesmo assim, muitas delas ficaram obscuras para muitos de nós. E vem a doutrina espírita a abrir esse leque, nos mostrando o que Jesus realmente quis dizer. E Joana de Anjos diz o seguinte: todo o seu verbo de Jesus está exarado em linguagem programada para resistir aos tempos de evolução do pensamento. Olha só. Então o ensinamento dele não foi só por um momento, era para quê? Para resistir aos tempos e abrir espaço para as repercussões sociológicas e espirituais, éticas, essenciais e morais, seguras através dos diferentes períodos da humanidade. Então a doutrina espírita, com a publicação do Livro dos Espíritos, ela abre, porque ela traz elementos que foram negados
e que Jesus deu início a eles, como nós vamos, por exemplo, entender as bem-aventuranças sem a vida futura e sem a reencarnação? Não temos como. Como vamos entender bem-aventurados os que sofrem sem esses dois conceitos da reencarnação e da vida futura? E se sofre tem alguma razão. Senão, inclusive, nós anularíamos a perfeição divina como um ser mais perfeito. Então, olha só, houve necessidade do tempo para que nós pudéssemos aceitar e fixar essas ideias. Existem pessoas hoje que não aceitam isso? Sim, existem. Mas deve ser por alguma razão íntima dela. Porque com certeza ela tem a maturidade já para compreender e entender. Pode ser que ela não queira, por algumas situações particular dela na atual existência. Mas é compreensível, porque é simples. Quando Jesus falava, era simples. E a doutrina espírita recupera essa simplicidade para todos nós. Aí continua assim, tá? Então nós estamos vendo aí essa trajetória até chegar efetivamente Allan Kardec, em 18 de abril de 1857, publicar o Livro dos Espíritos. Estava programado. Não foi fácil. Quem conhece a história, né, do esforço que Allan Kardec fez, no sentido de trazer a nós essa promessa do Mestre Jesus, o Paracleto, o Consolador, não foi fácil. Ele passou por vários problemas, perseguições, ódios, mas ele manteve firmeza e foi até o fim e realizou. E nós, hoje os considerados espíritas, temos a felicidade de ter em nossas mãos essa obra magnânima que traz para nós um leque de informações e que faz com que nós possamos alcançar o objetivo que é chegar ao Mestre Jesus. Tá? A gente continua então. Então, através dos tempos, os homens, pelos seus interesses individuais e coletivos, adaptaram os ensinos de Jesus aos interesses do mundo, os desvirtuando. Sendo de tal forma que o que aconteceu quando, na época em que Allan Kardec elaborava o desenvolvimento e a publicação do Livro dos Espíritos, o materialismo e o niilismo, é o nada, né? Estava em grande burburinho, a ponto de pessoas que eram religiosas simplesmente por questões de tradição, mas que não acreditavam naquilo. Por quê? Pela maturidade que ele já adquiriu, aquelas informações já ultrapassadas para aquele desenvolvimento que ele já trazia como Espírito Eterno, ele não conseguia aceitar. E ele não tinha mais nada que ele pudesse pegar para ler, para se esclarecer, como nós temos hoje. Então, o materialismo, o nada, estava a todo vapor. Então, chega no momento certo, como Jesus já tinha previsto, o momento certo para que o homem do século XIX em diante pudesse, utilizando-se do Consolador, através do Livro dos Espíritos, utilizando-se dele para que ele pudesse ganhar um novo fôlego e entender as razões de ser, de estar aqui, de onde veio, por que está aqui e qual o objetivo da vida material. Então nós verificamos aí, né, que é um esforço muito grande, ainda continua esse esforço. Esse esforço ainda continua porque existem pessoas ainda apegadas a determinados conceitos que não são mais válidos. Nós não estamos vendo uma luta, gente, enorme atualmente com relação ao acreditar na ciência. Não vemos pessoas dizendo que
não acreditando nas ciências que se avançou tanto para a proteção individual e coletiva de todos nós? Estamos no século XXI. Encontramos isso. Continuamos então. No enfoque espírita, o espírito de Viana de Carvalho diz o seguinte, com a publicação do Livro dos Espíritos: cumpre-se as promessas de Jesus. Então, em 18 de abril de 1857, cumpre-se as promessas de Jesus. O Paracleto chega, consola e fica. A fé esclarece, perdura e guia. A filosofia explica, orienta e ilumina. A ciência afirma. A crença e o conhecimento apoia-se na fé em termos exatos e reais. Novos horizontes rasgam-se à indagação. Outros rumos se abrem ao saber. As premissas da paz estabelecem as diretrizes da felicidade, e o Cristo, triunfante e vivo, volta ao saudoso coração de quanto o aguardam expectantes em confiança. Viana de Carvalho nos fala. Então, vocês verem a importância desse livro. É como nós estivéssemos ouvindo o Mestre Jesus com outra visão mais clara dos dizeres que ele nos deixou. Joana de Anjos diz que o Evangelho de Jesus é seu testamento. Nós. E ele na ceia pascual, a Santa Ceia, antes de ser preso e depois seguir pela via dolorosa e ser crucificado, ele disse ali: se me amares, guardai os meus mandamentos. Olha só, falando para os discípulos isso. E nós somos os discípulos dele. Porque o que nós estamos vendo aqui? Que o Espiritismo, com a publicação do Livro dos Espíritos, que não existia o Espiritismo antes, mas o Espiritismo passa a existir a partir da publicação do Livro dos Espíritos. Existiam as ideias espíritas, mas o Espiritismo surge a partir da publicação do Livro dos Espíritos. Então, é como se nós estivéssemos na presença de Jesus. E nós sabemos que do Livro dos Espíritos houve uma abrangência para mais 4 livros que estão contidos no Livro dos Espíritos: o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Esses 4 livros que formam, junto com o Livro dos Espíritos, o Pentateuco kardeciano, eles saíram do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec abrange os assuntos focados no Livro dos Espíritos e leva mais abrangente para esses 4 livros. Então nós estamos vendo aí o trabalho hercules que Allan Kardec fez e cumprindo assim a promessa que o Mestre Jesus nos fez. Aí continuando, tá? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos ver, tem lá escrito o seguinte, no capítulo 1: é a lei do progresso a qual a natureza está submetida que se cumpre com o Livro dos Espíritos. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avance. Olha só. A oportunidade que nós temos de ter nas mãos esse tesouro e podermos aproveitá-lo. Continua lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Que é a redimissão de todos nós. Tornar o nosso planeta Terra um planeta onde realmente possamos viver, todos que aqui habitarem, os ensinamentos do Mestre Jesus. Amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso vai acontecer? Sim, porque é lei, é o progresso. E aqueles, pode acontecer como numa turma onde nem todos são aprovados, para passar de um ano para outro, as regras mudaram um pouco, né, para adaptação, existe recuperação e uma série de outras coisas, mas a ideia era essa. Nem todos, mas e esses serão abandonados? Não.
eles terão novas oportunidades em outros mundos para também conseguir a sua redimissão e estar com o Mestre Jesus também. E continua no Evangelho, o Espiritismo é de ordem divina, pois se assenta sobre as próprias leis da natureza. Crede tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Continua lá no Evangelho, o Espiritismo vem multiplicar os números dos chamados pela fé que concede. Multiplicará também o número dos escolhidos. Então nós estamos vendo aí em que essa jornada, esses séculos, de tanto sacrifício de tantos missionários do Mestre Jesus, ela teve o objetivo, e lembra que simbolicamente nós somos as ovelhas do aprisco do Mestre, de quê? De que todos nós possamos chegar ao Mestre. É amor incondicional. Cabe a todos nós realizarmos essa tarefa, que ela é simples, mas que exige alguma coisa de nós, de quê? Pequeno esforço, no sentido de entender e compreender. Com a publicação do Livro dos Espíritos, trouxe essa ideia para nós, mais firme. Olha, os exemplos, tantos livros, as obras complementares, nos trouxeram para que nós pudéssemos entender quando nós não queremos seguir a lei, existe temporariamente a necessidade de uma corrigenda, não a destruição, é corrigir, educar para a reabilitação. É o que acontece com aqueles que transgridem a lei divina. E nós vimos isso quando aquela ideia da penas eternas acabou. Não existe penas eternas. Ela pode ser considerada eterna enquanto o espírito estiver indo contrário às leis divinas. Mas chegará o tempo em que ele vai ter que parar, pensar. E para que isso? Como ele vai fazer isso? Através dos conhecimentos novos que ele desenvolve, através do estudo. Uma vez eu li, faz tempo, que a expositora e escritora Ivone A. Pereira, ela dizia o seguinte, que o espírito disse para ela não parar de estudar. Então ela fez um esquema para ela, que ela, durante o ano inteiro, e ela era uma pessoa muito ocupada, né? Psicografava, atendia as pessoas, né? E ela era médium receitista também, então ela atendia muita gente. Então ela era uma mulher muito ocupada, o tempo dela era curto. Então ela fez um esquema e durante um ano, 365 dias, ela dividiu todo o Pentateuco kardeciano, né, em dias que ela pudesse ler todo ano todas as 5 obras. Eu fiquei admirado. Olha que eu até pensei em fazer isso, mas fiquei. Então o esforço, né? Divaldo Pereira Franco, recentemente numa palestra, ele contava que ele teve uma dúvida sobre uma questão do Livro dos Espíritos. Ele perguntou, eu não sei se foi de Joana de Ângela ou qual espírito que disse a ele, estuda mais. Ah, sim, ele estudou o livro, ele leu o Livro dos Espíritos, lê de novo, lê de novo. Quando você, mas vou ler sempre. Então é interessante, né? Então são conhecimentos necessários e por isso que o movimento espírita, a doutrina espírita, tem os cursos nas instituições, para que nós pudéssemos fixar essa ideia. Porque ocorre, o conhecimento é importantíssimo, mas tem que haver a vivência. É essa a nossa grande dificuldade ainda. Eu não estou me eximindo dessa dificuldade não, mas é a vivência desses postulados. Ora, se eu sei que eu vim do mundo espiritual, estou aqui temporariamente, voltar para lá, e o que eu faço aqui nesse temporário tem consequências ao meu retorno, ora, então eu vou trabalhar o melhor possível. Mas existem dificuldades para nós. Joana de Ângela disse que, mesmo numa existência corporal bem planejada, detalhe por detalhe, eu estou falando, botando esse acréscimo por mim, existem momentos
em que há situações em que nós falhamos. Olha só. Então não é fácil, mas não é impossível. E com o roteiro fica melhor ainda. Por isso a leitura constante, por isso a prece. Então todos esses conceitos novos que nós, são fixados em nós, é justamente que a doutrina espírita traz. E é a felicidade que todos nós temos de ter conseguido aceitar nessa existência, porque muitos ainda não aceitam ou não querem aceitar, os que está escrito no Livro dos Espíritos, em prol do nosso progresso. Vendo aqui, ó, o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que concede, multiplicará também o número dos escolhidos. Quem são os escolhidos? Esses escolhidos por acaso é sorteado? Não. Aqueles que realmente se transformaram a partir dos conhecimentos que ele adquiriu. Então ela propicia isso. Então somos felizes, porque já temos condições e aceitamos e compreendemos a necessidade da vivência. Ela é mais difícil, mas não impossível, e temos que realizar. E no livro, voltando lá ainda, à luz do Espiritismo, né, nós vamos ver Viana de Carvalho de novo, ele vem nos dizer o seguinte, com relação ao Livro dos Espíritos. Ele diz assim, o livro espírita, como farol em noite escura, é também esperança e consolação, esclarecendo quem é o homem, de onde vem e para onde vai. Sugere métodos mais condizentes com o cristianismo, olha só. Aquela obscuridade que fizeram depois que aceitaram o cristianismo como legal, todos podiam processá-lo, todos podiam segui-lo, mas eles também começam a buscá-lo para utilizar, alguns espíritos, né, da época, começam a utilizar ele para utilizá-lo para o poder temporário. E hoje ainda existe isso. Pessoas que, em nome de Cristo, ainda utilizam em benefício próprio. Ocorre ainda. Ele continua, então, cristianismo, que é a doutrina espírita, num momento de desesperação de todas as criaturas. Renovador, o Livro dos Espíritos encoraja o espírito em qualquer situação. Científico, esclarece os enigmas da psique humana. Filosófico, desvela os problemas do ser. Religioso, conduz o homem a Deus. E abrange todos os demais setores das atividades humanas. É real. Interessante, né? Desse modo, o livro espírita, no momento em que a literatura se desumaniza e vulgariza, tornando-se serva dos interesses subalternos de classe e governo, política e raça, fronteira e poder, disseminando o amor e propagando a bondade, oferece ao pensamento universal as excelentes oportunidades de glória e imortalidade. Saudemo-lo, pois. Então, a oportunidade que todos nós temos hoje de termos esse tesouro de esforços realizados nesse período do Mestre Jesus até hoje, a própria doutrina espírita no Brasil, ela passou, todos aqueles que a processaram, todos aqueles que aceitaram, os seus postulados, lá atrás, não agora, né, de um tempo para cá, eles tiveram grande dificuldade de aceite. Eu tenho uma experiência que quando eu estava com 19 anos, eu fui servir as Forças Armadas. E o que aconteceu? Existia uma ficha individual de todos nós, né, já que eles estavam servindo, e houve uma pergunta que me foi feita nessa entrevista. Qual a sua religião? Eu falei, espírita. Eles me fizeram essa pergunta 10 vezes.
Isso já faz um bom tempo, 10 vezes, porque eles não conheciam. E criaram, eu não sei se anotaram essa informação que eu dei na época. Eu não vi essa ficha, mas me perguntaram umas 10 vezes. Vieram me perguntar se é realmente isso, o que é isso. E não perguntaram o que era, mas se era realmente aquilo. Se eu não me engano, era um sargento. Ele me perguntava, porque eles não conheciam. Então vocês veem como é a nossa tarefa na sua divulgação e como tem sido feito, né, através dos meios de comunicação que nós temos hoje, as facilidades. Muita gente já o conhece. Eu mesmo tenho experiência no ambiente de trabalho de pessoas que, quando você tinha aquele fim do ano em que tinha um amigo oculto, você fazia o seguinte: eu, como espírita, e tinha um valor que ele estipulava, eu comprava um livro espírita. E eu vi todas as pessoas, das vezes que eu participei daquele momento, quando viram o livro dos espíritos, os livros espíritas que eu dava como presente, elas ficavam fascinadas, assim, de uma alegria. É o que eu estava querendo, o que eu queria ler. Então vocês veem, né, como os tempos mudam para a divulgação. Então nós vimos aqui, gente, simples, sem grande complexidade, mostrando que a doutrina espírita, com a publicação do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1847 e hoje, 18 de abril de 2021, fazendo 64 anos, ela está ligada àquela promessa do Mestre Jesus lá na Santa Ceia, ou a Ceia Pascual, onde ele, sabendo que ia ser crucificado, ele sabia que nós necessitaríamos, mais adiante, a um esforço de séculos, ter em mãos, e já também sabendo que a nossa maturidade psicológica daria para que nós, dava-nos condições de entender e compreender essas informações, essa publicação. Então, quando nós nos dissemos espíritos, nós nos dissemos também cristãos. E nós também estamos, toda vez que lemos as obras espíritas, diante do Mestre Jesus, como a ouvi-lo, como a senti-lo. Sejamos em paz, obrigado, e vamos à nossa prece de encerramento. Abraço a todos, felicidades. Mestre Jesus, Mãe Santíssima, companheiros espirituais. Encerramos o nosso estudo, lembrando dessa trajetória em processo simples, que foi chegar até a publicação em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Promessa sua para nos consolar. Tu sabias que havia necessidade nossa de um alimento mais esclarecedor, que nos iluminasse? Sabias tu também que nós passaríamos por grandes dificuldades? Porque transformações, não só individuais e coletivas, e do próprio mundo em que vivemos, iam ocorrer. Somos gratos, Mestre Jesus, a ti, a Allan Kardec, e a oportunidade de, na atual existência corporal, termos o Livro dos Espíritos e as suas obras que surgiram dele, que nos esclarece e que nos leva e nos traz até ti. Continue conosco, Jesus, nos esforços para que nós possamos realmente nos redimir e seguir-te. Obrigado, graças a Deus.